Paz do Senhor para a igreja. Amém. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, dando continuidade, a essa série que o Senhor tem dado, a liderança da igreja, ao pastor Cândido, para que nós sejamos edificados nesse tempo. Amém? E quando nós falamos de encontros com Jesus, de encontrar com Jesus, existem vários níveis e várias formas de se encontrar com Jesus. O encontro principal que podemos ter com Ele é o encontro para a salvação. Quando encontramos com Jesus e Ele muda a nossa sorte, Ele nos tira das trevas e nos traz para a luz. Ele nos tira da morte e nos traz para a vida. Mas a partir do momento que caminhamos com Jesus, depois de aceitá-lo como Salvador, nós continuamos encontrando com Ele, e isso que é maravilhoso. Tem um louvor antigo, que fala: quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava, bem antigo. E a cada encontro que marcamos, em que nos reunimos no nome de Jesus, Ele se faz presente. E nós temos uma nova oportunidade de sermos transformados de glória em glória. Então, hoje, muitas oportunidades estão liberadas nessa noite. Se você deseja encontrar com Jesus para a salvação, essa é a noite. Jesus está aqui. Se você deseja ser renovado na sua fé, já tendo confessado, Jesus está aqui e Ele deseja renovar a minha e a sua fé. Se você deseja crescer espiritualmente, experimentar um nível mais profundo de intimidade com Ele, Ele está aqui. E Ele deseja fazer isso comigo e com você também. Então que os nossos corações estejam abertos, amém? Para aquilo que o Senhor deseja fazer essa noite. Porque nós servimos a um Deus que diz: eu serei achado de vós. Um Deus que diz: eu vou me deixar achar. Sabe quando você brinca com seu filho pequeno de pique-esconde? Que você se esconde naquele lugar que você sabe que Ele vai te encontrar. Esse é o Abba, esse é o Pai que nós servimos. O Deus que diz: eu serei achado de vós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é uma noite de encontro com o Senhor Jesus, amado. Essa é uma noite de ser impactado pela presença dEle. Não aceite sair desse lugar sem sentir o toque, sem ouvir a doce voz do Senhor Jesus, porque Ele é a pessoa mais importante nesse lugar. Não existe nada mais importante do que o nome dEle, do que a presença dEle e do que Ele pode fazer. Muito acima de nós, muito acima das nossas habilidades, muito acima daquilo que podemos fazer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E eu queria te convidar a entrar no texto de hoje. Na semana passada, o pastor Cândido falou sobre o encontro da reconciliação. Como que o encontro que Nicodemos teve com Jesus revelou o mistério da graça de Deus. Revelou o quanto a salvação em Cristo Jesus é algo totalmente espiritual. É a graça. A graça está revelada na conversa que Jesus está tendo com Nicodemos. E hoje nós vamos entender o encontro da misericórdia. Você pode repetir isso? O encontro da misericórdia. E esse encontro da misericórdia se revela na cura que Jesus vai realizar no tanque de Betesda, diante daquele coxo, aquele paralítico que jazia no seu leito há 38 anos.
Obrigado, irmão. Então você pode abrir a Bíblia ou acompanhar na projeção. João capítulo 5, do 1 ao 8. Eu estou lendo aqui a versão ACF. Amém? Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda. Você pode repetir? Betesda. Essa palavra será importante para nós hoje. O qual tem 5 alpendres ou entradas. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, você pode repetir comigo? E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que ele estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O encontro da misericórdia. Esse texto, ele traz muitos ensinamentos sobre como o favor de Deus se manifesta a nós e de como que nós temos que alicerçar a nossa fé no lugar certo. Você pode dizer assim: a minha fé tem que ser correta e perseverante. Amém? Fé correta e perseverante, ela vai romper as barreiras e ela vai experimentar aquilo que Deus deseja fazer. E quando a gente olha para esse momento em que Jesus manifesta a cura a esse coxo que estava, nesse tanque, a primeira coisa que a gente pode identificar é que dentro daquele cenário, que ao lermos o texto, dependendo da visão que estivermos seguindo, a gente pode enxergar aquele lugar como um lugar de cura. Aquele lugar tinha um lugar de nome de cura, tinha uma fama de cura. O termo Betesda significa casa de misericórdia, vindo do hebraico. Mas, na realidade, aquele lugar ele estava cheio de enfermidade. Aquele lugar estava cheio de fé no lugar errado e de persistência naquilo que não era firme, verdadeiro. Porque muitas das vezes a gente acaba perseverando naquilo que não é certo, naquilo que não é a verdade. E Jesus entra naquele ambiente. Então nós servimos a um Deus que Ele está conosco em todas as circunstâncias, em qualquer lugar. A graça dele pode se manifestar e gerar transformação. E aí durante a mensagem nós vamos começar a entender que pode ser que você tenha olhado para esse texto por muito tempo até de uma forma errada, enxergando Betesda como um lugar abençoado, mas aquele lugar já tinha perdido a sua essência há muito tempo e tinha se tornado um lugar de fé corrompida.
de uma fé mística, puramente religiosa, sendo que a nossa fé, ela é viva. Você pode exaltar o nome do Senhor? Nós não temos uma fé mística nem religiosa, nós temos uma fé viva em um Deus vivo. Então, quando a gente olha para aquele momento em que Jesus entra dentro daquele ambiente e ele fala com aquele homem, um Deus que vê, um Deus que se importa, e um Deus que vai em direção às nossas necessidades. E isso está na palavra de Deus. Isaías já tinha profetizado a respeito disso. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças levou sobre si. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você pode exaltar o Senhor por isso. Esse é o Deus que nós servimos. Exalta o Senhor, aplauda o nome do Senhor. Santo é o seu nome, Jesus. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. A honra é tua, Jesus, o louvor é teu. E quando a gente olha para esse Jesus que se importa, esse Jesus que se importa com cada necessidade nossa, Ele experimentou todas as nossas dores, aflições, tentações, só que Ele passou por todas elas sem pecar. E aí, hoje, como diz Hebreus, nós temos um grande sumo sacerdote, um intercessor que pode se compadecer das nossas fraquezas. E eu queria te convidar a ler esse texto, Hebreus 4:15. Eu queria te convidar a ler comigo em voz alta, porque isso é tremendo. Porque amanhã de manhã, ou agora, quando você sair, ou nesse momento, pode ser que você esteja passando por uma tentação, por uma provação. Pode ser que você esteja passando por algo nesse momento que só você sabe. Realmente, só você sabe. Mas Jesus a conhece. E Ele está apto para te socorrer nessa área. E eu queria te convidar a ler junto comigo. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Amém? Jesus está apto, você pode falar, Ele está apto a me socorrer. Nós não estamos sozinhos nas nossas necessidades. Nós temos um grande sumo sacerdote. E esse encontro de Jesus com o coxo e o encontro de Jesus com aquele local, porque aquela cura, a gente tem que amadurecer nesse sentido, irmãos. Nós não podemos vir para cultos, para encontros com o Senhor Jesus, pensando que somente a nossa necessidade ela é importante. A minha e a sua necessidade tem uma importância? Tem. Mas você sabe o que é mais importante do que a minha e a sua necessidade? O propósito de Deus nela. Se existe um propósito de Deus nessa necessidade que eu e você estamos passando, será o tempo de Deus que vai determinar a solução dela. Quantos estão entendendo isso? Amém? Será o tempo kairos, o tempo perfeito de Deus. Então, quando a gente segue somente uma rotina religiosa, a gente acaba ficando egoísta. E a gente vem para a igreja e só pensa na gente. E só pensa, é o meu trabalho, são os meus filhos, é a minha casa, é o que eu tenho, o que eu quero, o que eu sonho. Sendo que muito mais importante do que nós, do que aquilo que temos e pensamos, é aquilo que Deus deseja fazer por meio da nossa vida. É muito mais importante.
Então, quando você pensa em Jesus entrando em um ambiente com tantas pessoas enfermas e somente aquele homem ter sido curado, você pensa assim: que isso? É um Deus injusto? Não, você pode falar, é um Deus de propósitos. Quantos creem nisso? É um Deus de propósitos. A cura daquele homem tinha um propósito. Aquela região, aquele tanque, teve um significado espiritual muito importante para a história dos hebreus. O termo casa de misericórdia realmente mostra que por um tempo, aqueles que visitavam aquele lugar buscavam ao Deus Jeová Rafá, ao Deus que cura. Mas nós sabemos que pela história do povo de Israel, devido ao contato com outros povos, muita mistura, a fé foi sendo prostituída. Desde o tempo dos reis de Israel, Israel se contaminou com Baal, com as divindades dos povos que estavam ao redor. E no tempo do domínio romano, que é o tempo em que Jesus estava nessa terra, né? Jesus viveu no período em que o Império Romano estava governando. Então, recentemente, se a gente pode falar dessa forma, o povo israelita tinha passado por 2 domínios, que foi o domínio grego, o domínio helênico, e agora estava passando pelo domínio romano. A cultura greco-romana estava influenciando demais a fé do povo hebreu. Então, de acordo com as pesquisas arqueológicas, provavelmente aquele tanque de Betesda, que já tinha sido um lugar de busca a Deus, tinha se tornado um lugar de uma fé contaminada. Você pode falar fé contaminada. Os registros arqueológicos encontraram na região do tanque referência aos deuses da cura dos gregos e dos romanos. Então, provavelmente, naquele tanque se reuniam pessoas de todas as regiões, com diferentes formas de fé. E se você parar para prestar atenção, é exatamente essa tendência que o mundo, que o tempo do fim está tentando gerar na mente e nos corações das pessoas. Você já ouviu falar na palavra ecumenismo? Amém? E pouca gente. Quem já ouviu falar na palavra ecumenismo? Deixa eu te contar isso, irmão. Isso não é de Deus, não. E aí você vai conversar com a pessoa, e aí você vai evangelizar, e a pessoa, não, mas todo caminho leva a Deus. E a nossa língua tem que estar pronta para responder: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aquele tanque, ele remete a um lugar ecumênico, de que cada um, por meio de uma fé, estava ali buscando a cura. Existia uma tradição de que um anjo descia e agitava as águas. E as pessoas começaram a colocar a fé naquelas águas. Mas a fonte de água viva visitou aquele lugar para quebrar a barreira da religiosidade, para quebrar a barreira do misticismo. Jesus, o Filho de Deus vivo, visitou aquele lugar. Quantos estão entendendo o propósito dessa cura, amém? Toda cura tem um propósito. Deus não nos cura simplesmente para sentirmos um bem-estar físico. Deus nos cura para que o nome dEle seja exaltado, para que o reino dEle seja manifesto. Então, a cura do paralítico revela que Jesus quebrou com estruturas que afastam as pessoas da verdadeira fé.
essas estruturas foram mexidas por Jesus. Jesus abalou as estruturas daquele tempo, da fé no lugar errado que aquelas pessoas estavam tendo. E a primeira estrutura que Jesus mexeu foi o misticismo. Então, como eu falei, existiam referências a divindades romanas e gregas naquele lugar. E eu queria te convidar a ler comigo Colossenses 2:8. A gente tem que tomar esse texto como um ensino para nós. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Amém? A gente tem que ter esse cuidado. A nossa fé tem que estar fundamentada no que é correto. A nossa fé tem que estar fundamentada exclusivamente em Cristo Jesus. E Jesus, ele mostrou que ele não precisava da água de Betesda para curar, porque ele é a própria fonte de água viva. Amém? Então Jesus mexeu com essa estrutura. Aqueles que viram aquela cura, que presenciaram, falavam assim: ué, ele foi curado, ele tomou o leito e andou, mas ele não entrou na água. Então existe cura além da água. Quem é este? É Jesus. É Jesus. É o nosso Salvador. Irmãos, quantas pessoas estão procurando cura? Quantas pessoas estão procurando riqueza, prosperidade, caminhos abertos? E as pessoas saem batendo cabeça e procuram em um lugar, e procuram no outro, e procuram em outro lugar. Jesus tem algo além da cura para fazer comigo e com você. Quantos desejam ser curados, amém? Mas quantos desejam Jesus além da cura? Você pode levantar a sua mão. Eu desejo a Jesus além da cura. Eu desejo Jesus além da prosperidade, porque Ele pagou o preço pela vida eterna. É isso que tem que fazer o meu e o seu coração queimar. Cremos na cura? Cremos. Cremos que Jesus é poderoso para fazer. Mas cremos também que Ele já pagou o preço pelo bem mais precioso que um homem pode alcançar na sua vida: a vida eterna com Ele. Não tem bem mais precioso do que esse, irmãos. Nada se compara. O segundo pilar que Jesus quebrou: a religiosidade. Jesus curou aquele homem em pleno sábado, contrariando a tradição judaica, mostrando que não há dia, nem hora, nem momento para que ele seja manifestado. Um Deus de misericórdia que se importa com o indivíduo, acima de tradições e barreiras humanas. Todas as pessoas que iam até aquele tanque estavam esperando o movimento das águas, mas não estavam esperando no Deus que fez separação entre águas e águas. Olha que coisa tremenda. Muitas das vezes nós estamos colocando a nossa confiança em coisas, mas nós não estamos colocando a confiança naquele que criou todas as coisas. O Senhor deseja tratar a minha e a sua fé, amém? O Senhor deseja alinhar a nossa fé para o lugar correto. Porque quando a gente fala então da cultura brasileira, a cultura brasileira é cheia, mas é repleta de misticismo, de sincretismos religiosos. E nós precisamos ser educados, ensinados pela palavra a ter a fé no lugar correto. Amém?
E eu queria te convidar nesse momento a fazer um pensamento. Quantas pessoas estão o tempo todo mudando de lugar? Eu lembro muito da minha adolescência. Eu tenho 38 anos, tem mais pessoas nessa faixa etária como eu. Lá na fase dos anos 2000, início dos anos 2000, o Brasil passou por um avivamento muito grande. Muitos ministérios de adoração, de louvor surgindo. E foi aquela época dos congressos, né? E é congresso disso e vai. É congresso daquilo e vamos. É congresso, é caravana para tal lugar, vamos. Ó, Deus está fazendo um negócio, um lugar e vai. Deus está fazendo ali e vai. Foi um tempo. Eu era adolescente. Eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Paulo fala sobre isso na palavra de Deus. Queridos, nós não precisamos ficar correndo atrás de movimentos. Nós entregamos a nossa vida a Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos um relacionamento com Ele diário. Ele se revela a mim e a você. A cura não está ligada a pessoas nem a lugares, mas está ligada nele. A resposta está nele. E quantas pessoas hoje estão com uma fé frágil? Por quê? Porque seguiram movimentos, mas se decepcionaram. Por quê? Porque os movimentos são feitos por pessoas. E pessoas são falhas. Amém? Líderes são falhos. Ministérios humanos são falhos. E se a gente coloca a nossa fé em movimentos, uma hora nós vamos nos decepcionar. E pode ser que a gente não consiga retornar. Quantos estão entendendo isso? Amém? Temos que colocar a nossa fé no lugar certo. Não fique correndo atrás de movimentos. Corra atrás de Jesus. Pois na realidade você não precisará nem correr atrás dele. Bastará você dizer: Senhor, eu preciso de ti. Ele vai ouvir o seu clamor. Ele vai ouvir a nossa voz. E uma coisa importante: quando encontramos com Jesus, Ele nos torna livre. Ele nos torna, eu queria te convidar a entender de forma madura esse termo. Ele nos torna livre, Ele nos torna grande. Mas não é grande de autossuficiente. Mas Ele nos torna grande do agir de Deus na nossa vida. Quantos estão entendendo isso? Porque nós somos regidos e providos pelo grande El Shaddai. Ele nos torna elevado. Por quê? Porque nós caminhamos acima dos problemas. Nós caminhamos nas alturas que o Senhor nos leva. Nós nos tornamos inspirados, produtivos, criativos e alegres. Eu queria te convidar a pensar no impacto que a cura daquele homem gerou naquele ambiente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o tanque de Betesda era um local cheiroso? Era um local bonito? Devido à situação que estava instalada naquele lugar? Era um local agradável? Era um lugar de alegria? Mas quando Jesus chegou para aquele homem e disse: levanta, toma o teu leite e anda, algo mudou no paradigma daquele ambiente. Um ambiente que só era de lamento, de mau cheiro, de dor, de gemido, de tristeza e de desespero, virou um lugar de passos e de um homem dizendo: foi ele que me curou. É para eu carregar? Porque foi essa a resposta que o coxo deu.
Porque imediatamente os religiosos abordaram a ele. Falaram assim, ué, você está carregando o seu leito em pleno sábado? O homem que me curou disse, toma o teu leito e anda. Então eu estou andando. Você consegue entender o quanto aquele ambiente foi transformado? O Senhor deseja nos fazer casa de misericórdia. O Senhor deseja nos usar como casas de misericórdia. Sabe, quando aquele lugar que você entrar com mau cheiro, entenda espiritualmente isso, por favor. Sabe, aquele lugar de mau cheiro, aquele lugar de tristeza, aquele lugar de desânimo. E quando você entra, o ambiente muda. Quando você entra com a presença de Deus, o ambiente se transforma. Porque o Senhor nos fez casa de misericórdia. O Senhor nos criou para romper com as barreiras, com os sistemas desse mundo. Creia nisso. O Senhor deseja nos usar de forma poderosa, assim como Jesus fez. Coisas maiores, o Senhor disse que nós faríamos. Terceiro, com essa cura, nós conseguimos entender que precisamos perseverar diante de Deus. Você pode falar assim, diante do Deus correto. Uma fé correta em um Deus correto. Amém? Perseverança. Irmãos, se Jesus enxergou algo naquele homem, foi perseverança. Ele já estava naquele lugar há 38 anos. Mas ele estava há 38 anos perseverando no lugar errado. Mas Jesus entrou naquele lugar e mostrou aonde ele deveria depositar a sua fé. E algo poderoso que a gente pode identificar aqui é que quando Jesus, olha só que coisa tremenda, o homem foi curado, amém? Ele andou naquele lugar e foi questionado imediatamente pelos religiosos. Mais tarde, Jesus o encontra no templo. Se você ler o texto, você vai ver isso. Só que Jesus olhou para aquele homem e sondou o coração dele. Olha o que Jesus vai dizer para ele. Isso está lá no final da mensagem, mas o Espírito Santo está conduzindo assim, vamos embora. Jesus disse, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Gente, é tão pouco tempo depois da cura. Na realidade, nós não conseguimos nem identificar o tempo. O texto não nos dá isso. Mas a gente pode imaginar que foi pouco tempo depois. Vamos dizer assim, não deu nem tempo do homem pecar. Ele tinha acabado de ser curado. Mas Jesus o encontrou no templo. E nós sabemos o que era o templo dessa época. Era a sinagoga. A sinagoga dos judeus. Aquele ambiente cheio de religiosidade. E aí Jesus chega para ele e fala assim, olha, você já está são, tá? Não peques mais, para que não te suceda algo pior. Jesus vai dizer, a sua fé tem que estar no lugar certo. Quantos estão entendendo isso, amém? Mantenha a sua fé naquele que te curou. Mantenha a sua fé naquele que te salvou, amém? É isso que Jesus está falando para mim e para você. Ele nos ensina a perseverar diante do Deus correto e da fé correta. O quarto, essa cura nos ensina a crer e testemunhar sobre Jesus. Que é coisa tremenda. Jesus enxergou naquele homem uma oportunidade de abalar aquele lugar. Devido ao tempo que ele estava naquele... Repara que Jesus sabia que ele estava há 38 anos. Quantos leram isso no texto?
Jesus estava visitando aquele lugar há 38 anos como pessoa? Não, seu ministério não tinha nem esse tempo. Mas Ele é desde a eternidade. Ele nos conhece antes que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe. Os nossos dias já estavam escritos. Jesus sabia de que aquele homem estava há 38 anos naquele leito. E Jesus sabia o quanto aquela cura iria movimentar a fé daquelas pessoas que estavam naquele ambiente. E aí, Jesus usa aquela cura para que o testemunho daquele homem abalasse outras pessoas. Então, olha o termo que aquele homem disse para Jesus. Jesus perguntou: você quer ser curado? E aí ele disse: eu não tenho ninguém. Receba isso em nome de Jesus. Quando a gente chega, sabe aquele lugar onde todas as nossas alternativas acabam? Todas as alternativas acabaram. Jesus está lá. Davi vai dizer: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Ainda. Então, quando aquele homem disse: eu não tenho ninguém, é a hora que Jesus se manifesta. É a hora que Jesus se faz presente. Então, muitas das vezes, a gente está perdendo a oportunidade de experimentar o sobrenatural de Deus, a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a gente está cheio de plano. Não, o plano A deu errado, eu vou para o plano B, eu vou para o plano C. A gente tem planos do A a Z. E a gente diz: não, Deus, não precisa agir agora não, eu tenho mais um plano. Querido, se entregue. Amém? Se entregue à graça do Senhor Jesus. Se entregue ao governo daquele que quer dirigir a sua vida. O principado está sobre os seus ombros. O governo sobre os ombros dele. Ele é digno de receber o louvor. Então, a gente pode entender que toda dor curada por Jesus, ela é curada para se transformar em um testemunho. Sempre. Deus, Ele não vai nos curar simplesmente por um bem-estar, mas sim para um testemunho que vai dignificar o nome dEle e manifestar o governo e o reino do Senhor Jesus. E por último, eu queria te convidar a ficar de pé. Jesus nos ensinou por meio dessa cura, por meio do encontro da misericórdia, a viver acima do legalismo religioso, desfrutando da paternidade de Deus. Quando Jesus cura aquele homem, Ele mostra que não tem circunstâncias que impeçam o agir de Deus. O estado daquele homem, a idolatria daquele lugar, todas as pessoas que o cercavam, nada foi capaz de impedir a misericórdia de Deus se manifestar. Jesus se revelou ali, e por meio da graça, aquele homem tomou o seu leito, andou em pleno sábado e rompeu com todo o legalismo religioso. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Existe algo pior do que alguma parte do nosso corpo imóvel? Com certeza existe. Pior que ficar paralítico é perder a identidade de filho. Pior do que estar imóvel fisicamente é perder a filiação, a identidade, e é perder a vida interior. Foi por isso que Jesus, com aquele homem andando, aquele homem pode ter ficado assim, ó, com a cabeça, ó, não peques mais, para que algo pior não te aconteça.
E ele podia virar para Jesus e falar assim: mas eu estou andando, olha que maravilha, eu já posso até voltar a jogar bola. Jesus estava falando de algo espiritual. Jesus estava falando além do físico. Então, se tem algo mais excelente, é a salvação em Cristo Jesus. E eu queria te convidar a ler 2 textos, porque quando a gente fala de cura, de prosperidade, quantas igrejas, quantos lugares estão se movendo por campanhas? E é campanha. Irmãos, se a gente analisar, nós pastores, nós de uma forma geral, nós sabemos que como marketing dá certo. Não dá certo? Enche ambientes, não enche? Mas é a fé contaminada. Porque a gente não pode ter a ousadia de chegar e dizer assim, ó, vem para a campanha da cura, ou vem para a campanha da prosperidade. A gente não pode fazer isso. A gente tem que dizer, venha para Jesus que quer dirigir a sua vida. Amém? E eu queria te convidar a ler 2 textos que Paulo pega a igreja de Coríntios. Irmãos, quando a gente chega em Coríntios capítulo 15, aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador, olha isso, aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador estavam descrentes da ressurreição. E Paulo vai ter que advertir aquela igreja, dizendo, o que está acontecendo? Se não acreditamos mais em ressurreição, o que será da nossa fé? Eu queria te convidar a ler 2 versículos. 1 Coríntios 5,19. Não está no script não. Isso daí foi depois. 1 Coríntios 5,19. Ih, desculpa, é 15. Eu escrevi errado. Desculpa. Eu falei que era o 15 antes. 1 Coríntios 15,19. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. A minha versão diz assim, é mais forte: somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha, Jesus não nos salvou para que a nossa esperança esteja nas coisas dessa vida. A nossa esperança está nas coisas eternas, amém? Fé correta no lugar correto. E o último, versículo 32. Se foi por meras razões humanas que lutei contra as feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Olha o quanto Paulo está exortando a igreja de Coríntios. O que ela está fazendo? Alinhando a fé. É noite de alinhamento, amém? Estamos encontrando com o Senhor da misericórdia, que Ele deseja que nós depositemos a fé nele, exclusivamente nele. Amém? Eu queria te convidar a orar nesse momento. Você pode erguer as suas mãos ao Senhor. Senhor Jesus, a Tua palavra ela é viva e eficaz. A Tua palavra, Senhor, ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes. Ela traz separação, Senhor, entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas. Ela alcança o nosso interior, Senhor, e nós sabemos, para que vivamos em uma fé correta,
Nós precisamos ser tocados no nosso interior. Por isso nós te pedimos, Jesus, toca-nos, Senhor, com a tua presença. Vem nesse lugar, Senhor, e restaura a fé daqueles que estão mortos. Restaura a fé daqueles que estão desanimados, daqueles que estão olhando para o lugar errado. Senhor, e que a nossa visão seja restaurada ao alvo, que é o Senhor Jesus. Pois Tu és o alvo, Tu és o nosso objetivo. E nós vamos permanecer olhando para Ti, pois Tu és o autor e consumador da nossa fé. Consolida, Senhor, essa palavra em cada coração. É o que nós te pedimos, Senhor, para o louvor e honra do Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.